Existem passagens na Bíblia e passagens na mensagem onde o profeta de Deus nos faz entender que os santos antecipam ao Senhor na sua vinda. Em outras palavras, os santos aparecem primeiro, antes que o Senhor apareça. Assim será na segunda vinda. Na manhã do rapto nós veremos os santos primeiramente, eles vêm primeiro, e depois, quando nós nos ajuntarmos, todos vamos a encontrar com Ele nos ares. E na terceira vinda, exatamente o mesmo processo. Naquele período, quando Jesus literal vier, nós cremos numa vinda literal de Jesus para a terra. São as promessas bíblicas de que Ele realmente retornará fisicamente, corporalmente, literalmente para a terra, e Ele estará aqui no período milenar, junto com o seu povo, que nós chamamos de noiva, que a Bíblia chama de noiva. E Ele vai chegar na terra. Agora, quando nós começamos essas lições, alguns quiseram nos acusar de que nós estávamos tirando a figura de Jesus literal e dando para o profeta. Eu quero que alguém procure lá nos programas alguma vez que nós falamos e nós negamos que Jesus vem literalmente. Muito pelo contrário. Mas o que nós tentamos enfatizar é que os santos, os mensageiros, e entre os mensageiros tem um mais brilhante do que os demais, eles fazem parte desse ministério da terceira vinda. Eles têm um papel a desenrolar nesta grande vinda que está por vir quando Jesus vem para a terra, que também é chamado de terceira vinda. E nós tentamos enfatizar este ângulo primeiramente. Veja, os mensageiros têm uma obra para realizar. O mensageiro tem uma obra para realizar. E esse foi o problema. Então, nós em nenhum momento negamos que ele vai chegar aqui, o Messias, literalmente. Em nenhum momento, não. Mas o que nós estamos tentando mostrar pelas Escrituras é que esse ministério do Messias, que vem para se apresentar, não só para os 144 mil, mas também para aqueles que restarem das nações naquele período, para que elas entrem no reino milenar também e passem por um processo também, para que nós possamos reinar sobre eles e etc., nós mostramos que esse é um ministério, tem um processo acontecendo ali. A coisa mais gloriosa para mim é nós entendermos que Jesus, literal, virá quando a sétima taça for despejada. Pois a sétima taça, meus amados ouvintes, e eu peço a atenção de vocês nesta noite, é tão importante isso aqui. A sétima taça coincide com o sétimo selo para os judeus. Quando o sétimo selo for aberto para os judeus, coincide com a sétima taça. Agora, o que é o sétimo selo? Quando Jesus, literal, aparecer para os judeus, ao mesmo tempo, a sétima praga está caindo sobre a terra. E nós exploramos muito bem isso. Bom, você diz assim, ainda não entendi, irmão Neville, ainda não está inteligível. Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos que deixar muito claro aqui, através da Bíblia. Quando é que as 7 pragas são derramadas? Aqui está a confusão, pastor. Quando é que as 7 pragas são despejadas na terra? E nós vimos e nós provamos pela Escritura e pela mensagem que as 7 pragas não são despejadas no período da tribulação. Pois há 7 anjos que despejam essas taças sobre a terra. E nós vimos, provando pelas Escrituras, que a Bíblia disse, olha, essas pragas não diluídas só serão despejadas depois que haver uma adoração da besta e da imagem da besta. Só depois, ele advertiu este anjo mensageiro da 7ª era, ele trouxe uma mensagem dizendo, olha, se você adorar a besta, ou a imagem da besta, ou receber a marca na testa, ou na sua mão, então mesmo beberá do cálice da ira do Senhor sem mistura, que significa que são as pragas plenas, as mais severas pragas, sentenças que Deus despejará sobre a terra. Mas primeiro, eles têm que cometer o crime. E este crime, irmãos, só será cometido a partir do período que inicia a tribulação. E isso vai ficando pior, e quando termina o período da tribulação, eles vão cometer uma outra atrocidade. Eles vão matar Moisés e Elias, eles vão perseguir as virgens nécias, eles vão cometer muitos crimes.
Então, se você está perguntando quando é que Deus vai despejar, lembre-se, meus amados, que o próprio terremoto, o terremoto profetizado, é uma praga, é uma sentença. Você sabia disso? Que o terremoto profetizado é uma praga que está prometida a vir sobre a terra. E pasmem, quando a sétima taça é despejada, e eu estou lendo aqui no meu quadrinho, Apocalipse 16, 17 ao 19, quando o sétimo anjo derrama a sua taça no ar, acontece o maior terremoto da história. E por que esse terremoto, o maior terremoto da história, é tão importante? Porque, segundo as palavras do profeta na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, é quando Jesus põe seus pés no Monte das Oliveiras. O que ele está dizendo para nós? Olha, em outras palavras, o profeta está dizendo assim, você quer saber quando que Jesus põe os pés na terra? Quando a sétima taça for despejada. A pergunta de $1 milhão. Quando que Jesus põe seus pés na terra? Resposta, qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 96 em diante. Quando? Quando Jesus põe seus pés na terra, acontece o maior terremoto da história. Segundo as palavras do profeta, na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? Então, porque ele conecta Zacarias 14:5 com Apocalipse 16, 18 e 19, que é a sétima praga. Mas pasmem, muitas pessoas não voltam um verso anterior para ver o período. Porque no verso anterior disse assim, e o sétimo anjo jogou a sua praga no ar. Eles só pegam o verso ali e eles pegam, tá perdido no tempo. É só voltar um pouquinho, mas peraí. Por que esse terremoto aconteceu? Porque o sétimo anjo jogou sua praga no ar. Outra coisa interessante, quando ele joga a sua taça no ar, sabe o que diz? E lembrou-se Deus da grande Babilônia. É ali que ele vai julgar a grande Babilônia, dali para frente. Dali para frente. Olha como coincide com uma outra escritura famosíssima. Olha, não soltem os ventos. Não façam isso enquanto eu não assinalar os servos de Deus em suas testas. Os servos de nosso Deus. O que está dizendo? Olha, depois que eles receberam o selo de Deus, aí sim Deus joga a praga, que é a maior destruição e devastação da história da humanidade. Veja, então, os 144 mil têm que receber o selo de Deus antes dessa grande devastação acontecer. E essa devastação vai acontecer na sétima praga. Olha só que interessante. Pastor, será que está ficando claro mais ou menos o que nós estamos dizendo? Nas palavras do pastor? Para mim está muito claro e para muitos eu creio também. O bom é que você volte ali nas escrituras, eu sei que você está aqui com a atração. Você leia a primeira. Vamos lá então. Leia, por favor. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela para provar o que nós estamos dizendo. Veja como que nós deveríamos estudar a mensagem. Olha como isso aqui está escondido na mensagem. Está fácil, mas ao mesmo tempo está escondido. Dos teólogos, dos sábios, dos prudentes, diz assim: agora nós vemos um acontecimento do último dia. Vamos virar algumas páginas em Zacarias e vermos o que ele disse. Vamos abrir lá para os últimos dias. Lá foi na Era Média, ele estava falando da primeira vinda. Agora vamos abrir para os últimos dias e vamos lá para Zacarias no capítulo 14 e começando com o verso 4. Ouçam, nós vamos ler uma porção da escritura de 9 versos, do 4 ao 9. Ouçam com atenção, está profetizando de sua vinda nos últimos dias. Ouçam com atenção agora, este é o assim diz o Senhor. São as escrituras, Zacarias 14. Se lembra de Zacarias 9, o que ele disse? E eles não o reconheceram? A sua primeira vinda, né? E aqui Zacarias falando de sua vinda. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, rachado. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Outro terremoto fendendo a terra. Se você quiser uma escritura aqui, notem no verso 5. Se aplica à rachadura do Monte das Oliveiras gerado por um terremoto. E isto é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:9. Mas não é 16:9, é 16:19. Porque é o único lugar que aparece um terremoto no capítulo 16. Exatamente, o que é isso? O mesmo profeta que falou a respeito de sua primeira vinda, viu sua segunda vinda. A primeira vinda que ele veio à terra
e a sua segunda que ele vem à terra. Não está falando do rapto aqui, está falando quando ele retornar para a terra, que é a sua segunda vinda para os judeus também. Notem, como nos dias do terremoto, estão vendo o que os terremotos estão fazendo? Estão vendo a predição acerca deles? Estão vendo aí? Veja, não está escondido, pastor, porque ele não fala assim, ele não falou para você assim, olha, o sétimo anjo vai jogar a sua taça, e quando ele jogar a sua taça, que é a mesma visão que Zacarias viu em 14:5, que é a mesma visão que João viu em Apocalipse 16:19. Ele não fala. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo através de você. Mas se você for um pouquinho inteligente, você vai lá ler na sua Bíblia, você volta um verso antes e diz, mas peraí, quando que ele pisa o pé na terra? Ah, quando dá o terremoto. Mas quando dá o terremoto? Quando o sétimo anjo jogar sua taça no ar. Outra pergunta então, quando é que o sétimo anjo joga sua taça no ar? É a pergunta de $1 milhão. Aí você tem que fazer outra pergunta, quando as taças são despejadas? Aí você, olha irmão, é o raciocínio espiritual que todo cristão deveria fazer. Vocês entendem? É isso que está faltando para a igreja do Deus vivo. É o povo parar para pensar, parar para meditar e chegar em um acordo. Que acordo? Unânimes no quê? No assento do Senhor, na Bíblia. Então olha que interessante. Deixa eu agora colocar no quadrinho de vocês aqui o verso bíblico. Completo. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Esse aqui, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, falou, tá vendo essa fenda? É a mesma fenda que Zacarias viu em capítulo 14, verso 5. É a mesma fenda. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olha que interessante. Quando ele joga a sua taça, o sétimo anjo, a última praga a ser jogada, a Bíblia diz, agora chegou a hora de eu lidar com essa igreja falsa. Só lá na última taça. Porque na sexta taça, irmão, você vai ver que eles ainda estão congregando os exércitos. Na sexta taça, o sexto anjo joga a sua taça no rio Eufrates e a Bíblia diz que eles juntam todas as forças, falando, não, olha, só tem uma saída para nós, é nós destruir esse exército que apareceu aí. Se nós não fizer isso, nós estamos perdidos. E ele vai convencer o mundo. Eu vou ler para vocês aqui, eu tenho a citação onde o profeta disse que eles vão fazer isso. Mas olha, irmão, termina o período da tribulação, 3 anos e meio. O que aparece na terra? 7 anjos com 7 pragas. Não é milênio ainda, meus amados. Não é milênio. É o estabelecimento do milênio. É a pedra versus a imagem. Quem é que vai ganhar? Os 10 dedos da imagem ou a pedra? Quem que vai ganhar essa batalha? No que vai dar a batalha? O profeta pergunta no 4º selo. No que vai dar essa batalha? E ele responde. Então, isso aqui é muito bonito, meus amados. Isso aqui é muito maravilhoso. Esse quadro é uma coisa muito sublime. Mostrar a vitória da igreja verdadeira. Pastor, pode fazer seu comentário. Eu vou também lembrar, é o seguinte, irmãos. Quando se fala da segunda vinda, se liga a segunda vinda só como se fosse para os gentios. Esse encontro nos ares. Por isso que esse grande terremoto profetizado, que alguns tomam como o terremoto da ressurreição, o que não tem na mensagem do profeta uma citação que isto é o terremoto da ressurreição, mas temos na Bíblia que esse maior terremoto acontece lá, em Apocalipse 16. Então o que nós estamos vendo aqui? É colocar os fatos, os acontecimentos, dentro do tempo de Deus, não dentro do nosso tempo. Porque nós queremos comprimir todos esses acontecimentos dentro da nossa mente intelectual. Nós queremos que isso funcione, né? Os discípulos também queriam apressar a Jesus, mas Senhor, até quando o Senhor vai destruir esses romanos aí? O Senhor não disse que viria, o Senhor não disse que seria uma destruição. Os próprios discípulos estavam tão preocupados naquele momento com as profecias concernentes ao Messias, que haveria de estabelecer na terra um reino de paz. Não era isso que eles estavam buscando ali? No entanto, eles apressaram Jesus e disseram, olha, o dia e a hora, ninguém sabe, unicamente o Pai, mas eles não perderam isso, irmão. Lá em Atos dos Apóstolos, eles perguntam de novo para Jesus.
Qual é o tempo que isso vai acontecer? Perfeito. Essa preocupação. Lá de novo eles voltam a questionar a Jesus. Perfeito. Jesus disse, olha, eu já falei para vocês. Agora eu vou dizer para vocês, olha, não compete a vós saber os tempos ou as estações. Leia lá Atos capítulo 1. Exatamente. Porque haveria um futuro para isso aí. Exato. O que estamos tentando mostrar aqui, irmão, a ordem dos acontecimentos, desses 7 anjos, os quais, além de cumprir sua tarefa aqui na destruição da grande meretriz, começando com Paulo, que foi um dos primeiros que enfrentou o cavalo branco, que foi Paulo, né? Que foi um dos mensageiros que enfrentou, aquilo já era a igreja falsa no seu início. Esses mesmos anjos que aqui desse lado sofreram, padeceram para destruir, porque eles sabiam que esse espírito era anticristo e eles batalharam para destruir. Pelo contrário, essa falsa igreja ela continuou crescendo. Quando chega o tempo da vingança, quando chega o tempo da ira de Deus, quem é que Deus vai confiar para destruir aquilo que eles não conseguiram nesse corpo físico, carnal que nós temos hoje? É aí onde o Neville está falando. Esses 7 anjos, com essas vozes, saindo da onde? Do céu. Eles vêm com o quê? Eles vêm com as pragas, para destruir aquela a quem eles lutaram aqui. E, vamos dizer, é como uma recompensa que Deus está dando para eles. Olha, eu sei que vocês sofreram, vocês fizeram tudo o que podia, mas não era possível vocês vencerem, porque não era o tempo. Mas agora chegou o tempo da minha ira, da minha vingança. E nós já ouvimos em programas anteriores que esses mensageiros, eles estão na mão de Jesus, à destra de Deus. Quem é Jesus? Poder, não é Deus? E autoridade. Jesus não é Deus? E as estrelas estão à destra de Deus. E quem são as estrelas que estão à destra de Deus? São os 7 mensageiros. A quem compete trazer o juízo, então? As estrelas, os 7 mensageiros, trazendo o quê? As 7 pragas. Está certo assim? Perfeitamente. Olha essa profecia. Dê uma olhada nessa profecia, meus amados. Famosíssima profecia. E você seja juiz, de acordo com o que a Bíblia nos ensina e o que o profeta nos ensina. Desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios. Fazer juízo contra todos, contra a virginécia, contra judeu, contra todos. Mas dentre eles, condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Agora, irmão, quem vai julgar é o ofendido. Naquele dia, no juízo do trono branco, irmão, as pessoas pedirão misericórdia para Jesus. Ó, Jesus, tenha misericórdia. Não. Fala com ele aí. Se ele te perdoar, é com ele. Mas ela é ele. Falou, você não me ofendeu, você fez a ofensa contra ele. O profeta disse, quando alguém comete adultério, aquela mulher cometeu adultério contra o marido, mas eu já pedi perdão para Deus. O profeta disse, não. Você quebrou um juramento que você fez para o seu marido, você tem que pedir perdão para ele. Se ele te perdoar, tá tudo certo. Eu não tenho nada com isso. Você tem que falar com ele. Então aqui, esta igreja romana, ela tem 2000 anos de idade. É a mesma igreja lá de trás, irmão. Ela é representada por uma mulher que ainda está viva, uma feiticeira, uma mulher horrorosa, com as qualidades das mais infames que a Bíblia poderia descrever. É a mesma que Paulo. Paulo foi morto pelas mãos dessa igreja. Irineu foi perseguido por essa igreja. Columba foi perseguido por essa igreja. Até o último mensageiro. Então agora chegou a hora daqueles que foram ofendidos por ela, são os mesmos que a julgarão, pois forte é Deus que a julga, como diz a Bíblia. Olha que interessante, pode falar, pastor? Só para completar aqui, irmão, olha, é simples, quem são os testemunhos contra ela? Quem é que testemunhou na primeira era contra ela? Quem é a testemunha das atrocidades da falsa igreja na primeira era? Quem são as testemunhas na segunda? Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e da última era. Quem são as testemunhas que têm que aparecer para o veredito? Quem são as testemunhas que serão chamadas para julgar aquilo que eles foram testemunha?
Quem vai falar ali são as vozes das testemunhas. É por isso que Deus está dando esta chance, ou Deus programou desta maneira, que eles próprios voltassem. Né? Que eles próprios voltassem. Lembra, por exemplo, da crucificação de Jesus? O diabo zombou dele, o diabo criticou, o diabo chamaram ele de Beelzebul, fez tudo com ele. Quem é que aparece lá no inferno depois? Foi algum outro? Ou foi ele próprio? Quem é que desceu na região dos perdidos e chutou a porta do inferno lá para falar com o chefão, com Satanás lá embaixo? Quem foi? Não foi o próprio Jesus que sofreu o dano aqui em cima e agora ele desceu para vingar o que estava lá embaixo? Da mesma maneira, assim como ele deu esse exemplo para os seus discípulos e para todos nós, que aquele dano que ele havia sofrido, aquelas injúrias, aquelas infâmias que jogaram contra ele, ele desce lá na região dos perdidos, chuta a porta do inferno, tira a chave da mão de Satanás. O irmão Brandes que Jesus deu um chute nele, empurrou ele para lá. Da mesma maneira, todos esses santos de Deus que suportaram, que foram perseguidos, que foram mortos, que foram atrocidades, eles terão que voltar. Como recompensa, Deus dará para eles a oportunidade de julgar, de trazer o juízo sobre esses malfeitores que fizeram todas essas atrocidades contra eles. Perfeitamente. Veja que interessante. Eu quero colocar aqui, ó, eu tenho uma citação muito boa que diz assim, o profeta, ele que disse para nós, pois a profecia da sua primeira vinda está em Zacarias capítulo 9, falando que ele entraria com o jumentinho, não é? Filho de jumenta e etc. Ele entrou com esse jumentinho ali. E o profeta disse que é uma prefigura da sua vinda quando ele virá num cavalo, um cavalo de batalha, né? A palavra que o profeta usa na tradução aqui, no inglês, é cavalo de batalha, cavalo militar, não é? Charger, é um cavalo militar. Então, olha, diz aqui, ó, vocês devem estar familiarizados com a escritura desse determinado capítulo, realmente foi a respeito do dia que Cristo entrou em Jerusalém, cavalgando nesse jumentinho, e há uma lenda que diz que era um jumento branco, eu imagino, numa prefigura da sua segunda vinda, num cavalo militar. Desta vez, o profeta disse que ele cavalgaria, teu rei vem sobre um jumentinho, e é manso e humilde, e é assim que ele veio, num jumentinho, aquele que carrega a carga, não é? Mas da próxima vez que ele vier da glória, no capítulo 19 de Apocalipse, ele vem como poderoso conquistador, suas vestes tingidas de sangue, assentado sobre um cavalo branco e todo o exército dos céus lhe seguindo em cavalos brancos. E a lenda, não biblicamente ou historicamente, mas a lenda diz que ele estava cavalgando num jumentinho branco assim que ele entrou em Jerusalém. Ora, eu creio, meus amados, porque aqui foi um prenúncio de uma coisa muito maior que aconteceria. Ali, até para demonstrar a sua primeira vinda, que era uma coisa humilde, uma coisa que ele viria para sofrer, para ser servo, e não como rei, mas que ele viria para primeiro pagar o preço pelo pecado, então ele não podia chegar num cavalo militar, porque ele não estava vindo para destruir Roma, em guerra e destruição. Porque veja essa outra citação que o profeta diz aqui, ó. Quando Jesus veio, ele veio exatamente da maneira que as escrituras predisseram que ele viria. A única coisa foi que não se alinhava com o ensino deles daquele dia. Eles tinham que o Messias viria, que eles estavam esperando, por sua segunda vinda ao invés de seu primeiro advento. É nisso que eles estavam confusos, que ele estava vindo em poder. Eles estavam esperando por ele tomar a vara de ferro e reger todas as nações. E quando ele veio, manso, nascido numa manjedoura, com um passado ilegítimo de trás dele, assim que o mundo pensava, dividindo eles, lhes dizendo que eram hipócritas e fariseus e saduceus e todos, condenou a coisa toda e ficou lá sozinho, só ele. O que ele está dizendo para nós? O próprio fato de Jesus aparecer no jumentinho já denotava a humildade. Ele não veio para fins militares, belicosos. Ele não veio para destruir Satanás, mas morrendo como um servo na cruz, como um cordeiro. Mas era um prenúncio do que ele faria na sua segunda vinda, a segunda vinda que ele volta para a terra, quando ele virá com um propósito belicoso. Ele vai voltar aqui com um propósito de guerra, de batalha. É o Deus que peleja na batalha. E para este fim, então ele vem com as ferramentas necessárias para esta investida militar.
essa investida, essa batalha quente e pesada, como o profeta disse no quarto selo, onde ele vem em um cavalo militar. A palavra que o profeta usa é cavalo militar, charger. Se você colocar no dicionário vai aparecer lá, charger, significa um cavalo militar. Como o irmão teve o sonho, ele naquele cavalo militar, com aquele trote militar e etc. Quando ele vem na sua segunda vinda, quando ele vier na sua segunda vinda, ele virá exatamente da forma que os judeus queriam ver na primeira vinda. Pastor? Tanto acha a escritura de onde ele entrou triunfante em Jerusalém. Eu já ia entrar lá, pastor. Vamos lá, vamos adiantar. Vamos achando aí. Vamos adiantar. É Mateus 21. Nós temos tempo aí para... Mateus 21, olha que interessante. Por favor. Mateus 21, olha que quadro interessantíssimo, porque ele é perfeito de acordo com a sua segunda vinda. Mateus 21 diz assim, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Onde é que Jesus vai pisar seus pés na sua segunda vinda? A terra, no Monte das Oliveiras. Quando ele parar no Monte das Oliveiras, ele vai parar e disse a Bíblia que ele enviou 2 discípulos dizendo, ide à aldeia que está de frente de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos dizer alguma coisa... direi que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia ele, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? Dê um comentário aqui agora, muito bom. Olha, primeiro, quem que usou o cavalo primeiro? Não foi Jesus, foi os discípulos que foram buscar. Para ele montar nesse cavalo, quem foi buscar foi o discípulo. Segundo, a igreja de Israel já estava proclamando ele como rei. Jesus não era rei ainda, mas estavam proclamando como rei, porque a promessa para eles, da sua segunda vinda, é que realmente ele vinha como rei, filho de Davi. Não é isso? E ele veio ali na sua primeira vinda como filho do homem. Ele veio ali como descendência de Abraão. Mas na sua segunda vinda, ele vai vir como rei mesmo. Então veja, que foi antes deles colocar os pés em Jerusalém, ali, no Monte das Oliveiras, onde ele vai voltar também, ali, veja que os cavalos vieram de encontro para ele, para que ele próprio entrasse ali na cidade de Jerusalém. Mas veja que houve uma obra... Muito interessante, pastor, que ele parou no Monte das Oliveiras, ele chegou, pisou no Monte das Oliveiras, ele para e disse, agora vocês vão lá, pegam esse jumentinho, essa jumenta, e eles trouxeram para ele, e do Monte das Oliveiras ele foi cavalgando e entrou dentro da cidade de Jerusalém. Vocês entenderam? Veja que perfeito esse prenúncio de como será. Agora, vamos dar uma olhada. O profeta disse na mensagem A Festa das Trombetas, está aqui no meu quadrinho, ele disse na mensagem A Festa das Trombetas que quando Deus estiver lidando com os judeus, notem, eles conhecerão o Messias deles quando eles o verem. Ele está vindo em poder desta vez, segunda vinda. Realmente ele vem em poder quando ele vier para os judeus. Aquele que eles esperavam, ele está vindo em poder para a noiva gentia. E os judeus o reconhecerão. Então a Bíblia diz quando eles disserem, onde recebeste essas feridas, etc, etc. Está na festa das trombetas. Olha o que ele disse aqui. Ele está dizendo para nós que os judeus, em um determinado momento, Jesus vai vir para a noiva. Mas peraí, profeta de Deus, o que o senhor está dizendo para nós? Quer dizer que a noiva vai estar na terra e de repente o Messias aparece no meio da noiva e os judeus vão olhar e vão falar assim, é esse aí que a gente quer. Quem que é esse aí? Quem é este que apareceu aí? Mas ele apareceu no meio dos gentios. Está aqui no parágrafo 253. Outra coisa que faz nos pensar
de uma maneira mais clara a respeito de que há realmente uma antecipação dos santos antes da sua chegada, está no parágrafo 283 da mensagem Festa das Trombetas. Ele ainda está falando do mesmo tema, onde ele diz que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José retornando. E ele diz que não é Moisés e Elias. Está no meu quadrinho. Ele está falando não é Moisés e Elias. Moisés e Elias já saiu de cena. Aparece um tal de grande trombeta ali. E esta grande trombeta é falando, olha, ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Não é? Assim, nós vemos que há sim há um entremeio entre o final da tribulação e a chegada do Messias. Há algo acontecendo ali no meio. E é o que nós temos tentado explorar. Há um ministério ali no meio. Há algo acontecendo ali, onde todas as nações se congregariam em Jerusalém. Não é? Então, pastor, não sei se ele quer citar mais alguma coisa aqui. Não, eu creio que está muito bom assim, aprofundar dentro dessa terceira vinda, que para os judeus é a segunda vinda, esse processo. É bom enfatizar, pegar na Bíblia, para que não venham pensar que nós estamos inventando uma outra Bíblia para falar essas coisas. Mas a sequência dos 7 anjos vindo primeiro ali. Você já leu ali, eu creio que é Apocalipse, quando eles aparecem primeiro com as pragas. Exato. Antes de qualquer coisa, eles têm que aparecer com as pragas. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar, eu sempre gostei de usar para falar disso, vamos fazer aquela linha do tempo no nosso quadrinho aqui. Vamos fazer os 3 anos e meio da tribulação. Creio que vocês estão enxergando. Isso está excelente ali na tela. Os 3 anos e meio da tribulação. E depois, nós vamos ver que passado a tribulação, aqui vem os 7 anjos. 7 anjos com 7... Deixa eu colocar aqui. Com 7 pragas. Depois do período da tribulação. E nós vamos ver que entre o final da tribulação, e eu vou marcar com uma cor laranja aqui, ó, esse período que eu estou marcando com uma cor avermelhada aqui, esse período é entre o final da tribulação e a chegada do Messias. O que nós vamos ver aqui sendo despejada sobre a terra? 7 pragas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª praga, quem que vem lá do céu? Quem que vem lá do céu? Quem que aparece lá do céu? Jesus. Agora aqui embaixo, olha a ordem linear das Escrituras. A ordem linear das Escrituras. Vamos lá então. Aqui nós temos na tribulação Apocalipse 11, do 1 ao 14. Apocalipse 12 compreende o período da tribulação e o período das pragas como um todo. Aí nós temos Apocalipse 13 que denota 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Apocalipse 14 nós temos 3 anjos. Apocalipse 15, vamos lá então, Apocalipse 15. Apocalipse 15, 16, 17, 18, compreende o quê? 15, 16, 17, 18, compreende as 7 pragas. Leia lá na sua Bíblia, você vai ver, está lidando com as 7 pragas, com as 7 taças. Então esse período entre o final da tribulação até Jesus literal aparecer, veja que, olha como está na ordem linear. Apocalipse 19 só aparece depois do capítulo 18 de Apocalipse. E o que tem no capítulo 18? Capítulo 17 e 18, irmão, é a 7ª praga. Você sabia disso? Apocalipse 17 e 18 está dando os detalhes da 7ª praga. Como que Deus vai destruir a igreja falsa. Como que Deus vai destruir a igreja romana. E essa destruição está na 7ª taça. Apocalipse 16, verso 17 em diante, vai falar que Deus se lembrou da grande Babilônia para dar sua paga. E aí no capítulo
17 e 18, ele vai detalhar as qualidades dessa igreja, qualidades religiosas e qualidades político-financeiras, não é? Então ele detalha como que ele vai destruir essa igreja. Depois que as pragas caem, em ordem linear, aí aparece Apocalipse 19 aqui, ó. Por que, irmão, que Apocalipse 19 aparece depois só da última praga? Porque a guerra só vai acontecer a partir da 7ª praga. Quando Deus estiver prestes a soltar a 7ª praga, você vai ver que na 6ª eles reuniram seus exércitos. Mas você vai ver que até a 6ª praga não tem ninguém brigando. Não tem ninguém brigando. Mas quando ele solta a 6ª praga, aí a Bíblia diz assim, aí eles se prepararam para guerrear. E já está lá na frente, lá na 6ª praga. Quando chega na 7ª, é o dia da assinalação de Israel, quando recebe o selo de Deus. Quando Israel recebe o selo de Deus, ele está protegido, então Deus fala, agora eu posso soltar bomba em cima dos inimigos, porque meus servos estão assegurados no reino. E aí entra Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a guerra, é a última guerra entre Lúcifer, entre Satanás e Miguel, Cristo e o seu exército, Satanás e o seu exército. Deu para entender assim, pastor? Será que está ficando mais claro?